Pessoal, uma boa noite. Boa Pessoal noite. aqui do presencial, pessoal do EAD também que nos acompanha de longe. É um prazer, eu sou o professor Alexandre Triques e vou dar continuidade então à nossa atividade de hoje, que então relacionada aos desafios, né? Uma atividade diferente que nós nos propusemos a fazer, trabalhar um pouquinho os desafios da advocacia previdenciária para os próximos anos. Eu acho que um momento bem oportuno para isso, diante da crise, né, do estado de bem-estar social que se vive no Brasil, né, nos últimos anos e que vem se agravando e que traz reflexos diretos aí no movimento de reformas, nas mudanças das regras da Previdência e também na política judiciária, né? A crise ela não traz reflexos apenas na letra da lei, né? Ela traz reflexos também na qualidade das decisões, na forma como os tribunais julgam, na forma como a jurisprudência firma convicções e tudo mais, né? E a gente observa isso, né? Momentos de crescimento econômico, momentos de bonança econômica, os tribunais se comportam de uma forma. Momentos de crise em matéria de bem-estar social, os tribunais se posicionam de outra forma. E nós estamos vivendo nesse ano de 2017 um ano muito difícil por causa disso. Então, ultrapassada a parte do professor Rubim, a minha proposta é mais breve que a dele. Eu quero mais provocá-los para que depois a gente possa debater. A minha proposta é tentar falar um pouquinho algo que vem me incomodando e eu venho tentado refletir, principalmente na atividade do escritório. Tem alguma coisa que te incomoda, Alexandre? Não consigo imaginar tu incomodado com alguma coisa. Ainda mais agora, depois da viagem. Depois né? da viagem. Descansado. É. A próxima é pro Tibete, né? Tibete. Não, tem algumas coisas que estão me incomodando. Nossa! 3 delas, pelo menos, aqui. Tem 3 coisas te incomodando. Tá bom. Mas essa é uma questão que tem me provocado bastante, gente. Tem nos provocado lá no escritório, porque a gente trabalha bastante com benefícios por incapacidade, por exemplo. Falava com o Ranine agora há pouco, com a Márcia também, que atuam forte nessa área também. E não só os benefícios por incapacidade, mas eu acho que os benefícios por incapacidade podem ser, talvez, um dos exemplos, né, por excelência do que eu vou tratar aqui. Porque a própria discussão do Juizado Especial Federal é uma discussão hoje de benefícios por incapacidade. Porque o Juizado Especial Federal hoje praticamente só julga benefícios por incapacidade. Quem trabalha com aposentadorias, com benefícios programados, até mesmo pensão por morte, hoje consegue fugir com facilidade dos Juizados Especiais Federais e tem acesso ao rito comum. Então a gente vê que hoje o juizado está especializado em julgar a matéria, dos benefícios por incapacidade. Mas a minha ideia é tentar trazer algumas reflexões. Vamos avançar. Eu trago aqui para vocês, nunca fui muito bom nessas coisas, espero não ser objeto de nenhum comentário aqui da frente. Não será. Muito bom nesses gráficos e tudo mais, mas enfim. O que eu queria tentar mostrar para vocês aqui, e é um pouco do que eu penso a respeito do assunto, é a questão da relação entre previdência e trabalho. A relação que existe entre previdência e trabalho. Porque se a gente pensar na nossa área de atuação, no direito previdenciário, não tem como pensar no direito previdenciário sem pensar no direito do trabalho. As duas áreas têm uma relação muito forte. Talvez nenhuma outra área no direito tenha... Outras duas áreas no direito têm uma relação tão próxima quanto a previdência social e o direito do trabalho. Por diversas questões, na verdade, mas tem uma muito simples e inicial, que é o fato de que a previdência social nada mais é do que o seguro do trabalho. Não sei se vocês vão concordar comigo. O direito previdenciário, na verdade, a previdência social, ela é o seguro do trabalhador. Para quando o trabalhador está impossibilitado de trabalhar em razão de qualquer motivo, seja a maternidade, seja a invalidez, a reclusão ou até a morte, ele possa ter, então, uma cobertura securitária. Na verdade, nós somos advogados securitários. Nós trabalhamos na área do seguro social e defendemos o seguro do trabalhador brasileiro. Então, existe uma relação muito próxima entre previdência e trabalho. Prova disso é que o fato gerador da contribuição previdenciária é o exercício do trabalho. Para mim poder fazer a filiação na Previdência, eu tenho que ter um vínculo empregatício. Ou então, a relação de trabalho, por exemplo, como um autônomo. Então, essa relação está muito junta, muito próxima.
Porém, se os colegas forem observar desde a Constituição de 88 e toda a construção do direito previdenciário após a Constituição de 88 e todo o processo de afirmação do próprio direito previdenciário nesse período todo até o momento atual, as duas áreas têm sido trabalhadas de forma separadas. Né? Nós não temos maiores diálogos com o pessoal do direito do trabalho e o pessoal do direito do trabalho também não tem muito diálogo conosco. Previdenciarista não conhece direito do trabalho, né? E trabalhista não conhece direito previdenciário. Né? Alexandre, só dar um pitaco. E o que me deixa mais triste é que o juiz do trabalho não conhece previdenciário. Quando ele força acordo sem esse é um exemplo clássico, né? Sem reconhecimento de vínculo, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem a oportunidade de dar aula de previdenciário no direito do trabalho, por vezes vaiado pelos colegas, porque por vezes eu pergunto para eles, já fizeram a conta quanto o prejuízo financeiro desse cidadão de ter que trabalhar mais 5 anos porque tu não reconheceu um vínculo nesse processo de trabalho? Será que o que ele vai deixar de ganhar lá não é maior do que tu está ganhando agora? De honorários ou de indenização? Se tu diz da parcela indenizatória? Da indenizatória, exato. Porque às vezes é estimulado pelo próprio juiz do trabalho. Não, vamos colocar como indenizatória que ele bota mais um dinheiro no bolso. Depois não consegue averbar isso aí. Não, o Anderson e o Márcio trouxeram uma questão que comprova, né, talvez o que eu esteja falando, né, a questão da incomunicação nas sentenças trabalhistas. Né? Mesmo ganhando a sentença trabalhista lá contra o patrão na Justiça do Trabalho, mesmo sendo vertidas as contribuições previdenciárias, elas ingressam no quinismo, mas necessita de um acerto depois, que vai ter que ser feito no INSS, né, e muito provavelmente na Justiça Comum, na Justiça Federal, se o INSS não fizer esse acerto, e que demonstra que realmente nós não estamos nos dando conta da relação que temos. Né? Não vou comparar com uma relação familiar, o irmão, são irmãos, é pai e filho, enfim, aí vai depender muito da predileção de cada um. Mas, de fato, nós todos, nos últimos anos, não nos damos conta dessa relação muito próxima entre uma área e outra. E eu citaria outros exemplos. Por exemplo, né, a própria incapacidade. Né? Por que está difícil a prova da incapacidade no momento atual? Porque, na verdade, nos últimos anos, na Justiça Federal, nós passamos a ganhar benefícios por incapacidade provando apenas a doença. Nós não precisávamos provar a atividade do segurado. Né? Os juízes levavam à risca o conceito de auxílio-doença. O fato gerador é a doença. Comprova que tem a doença, ganha. Não se olhava, nós não levávamos as nossas petições iniciais à prova da atividade. Né? Os juízes também não cotejavam a prova da atividade, isso não era objeto dos processos, a questão do exercício do trabalho. E sim a doença. Né? E sim a doença. Outra situação, a reabilitação profissional. Né? A reabilitação profissional é um instituto que sempre teve mortinho, nunca funcionou. Que é um instituto que deveria preparar um empregado que está com incapacidade parcial para voltar para o trabalho. Que esse é o objetivo do seguro social, né? É o retorno à atividade laboral. Nunca ninguém deu muito bola para a reabilitação profissional. Mas não continua funcionando pelo que eu observo. Não, ela tá. Eu vou chegar a esse ponto agora em seguida, acho que será um dos futuros. Porque a reabilitação consiste, inclusive, de colocar a pessoa no mercado de trabalho. Exatamente. A gente só combinou de as intervenções ficarem mais pro final, tá? É que tu chegou depois, né? Só... não, desculpa, eu sei que a gente fica, eu também tô louco, mas é. Eu vou falar em seguida sobre esse assunto. Vou dar um exemplo para vocês, esse é o mais forte de todos. A aposentadoria especial. O cidadão se aposenta num benefício que tem como principal virtude protegê-lo do ambiente de trabalho e ele pode continuar no ambiente de trabalho. Como assim? O objetivo de tirá-lo mais cedo da mineração não era justamente para que ele não morresse de câncer? E ele pode continuar exposto à mineração, sujeito àqueles agentes agressivos? E aí agora nós vamos brigar, porque eu não concordo. Não, tranquilo. Eu entendi, eu estou brincando. Entendeu? Eu estou citando alguns exemplos. Tô contigo, Alexandre. Eu estou citando eu sabia, tu não precisa nem se pronunciar. Eu estou citando alguns exemplos, gente, para mostrar para vocês como é que o sistema pensa. Né? Outro exemplo, né? Por que é o juiz federal que julga a matéria previdenciária e não é o juiz do trabalho? Se o artigo 114 fala que compete ao juiz do trabalho julgar causas oriundas do contrato de trabalho.
A relação previdenciária é oriunda de um vínculo empregatício. Ele veio polemizar hoje aqui. Por quê? Agora arranjou briga com o Fernando. Veio irreconhecível este homem, hein? O que tu foi fazer na Bolívia? Onde é que vai parar esse negócio dele aí? Por que a Justiça do Trabalho não julga a matéria previdenciária como boa parte dos países europeus acontece? A competência para julgar a matéria de seguro social é do juiz do trabalho. Ele é o juiz por excelência, que está próximo, os princípios todos dialogam com a nossa disciplina, com a busca da verdade real, as audiências e tudo mais. Então vejam que, nesses anos todos, é isso que eu queria provocar vocês, eu estou aqui para provocar, a relação entre as duas disciplinas, elas sempre foram muito difíceis. Muito difíceis. Elas têm uma relação que é natural, mas na prática muito pouco internalizada pelo sistema. E me parece que o sistema passa, a partir de agora, a pensar um pouco mais, e por isso que eu coloco aqui a advocacia previdenciária ao meio, me parece que o sistema previdenciário, com a crise que a gente vive hoje, no caso dos benefícios por incapacidade, isso é muito provável, começa a se pensar mais na questão do trabalho, da prova da atividade e da prova do trabalho. Então, me parece que nós vamos ter que pensar mais no ASO, no exame de saúde ocupacional, no exame de saída da empresa, nos documentos histórico-laborais, chamar um pouco mais a empresa para os nossos processos, para poder fazer aquela comprovação da incapacidade. Algo que não acontecia historicamente. Não acontecia historicamente, porque bastava comprovar o papel do segurado. Era o papel do segurado e o papel do Estado, pagar o benefício. A empresa ficava à parte. Qual é o papel da empresa nessa relação? E aí entra toda uma dificuldade que são os autônomos, o próprio segurado facultativo, que não tem trabalho, é outra prova também da dissociação entre um e outro. Fica pior ainda, né? Como é que você justifica a existência do segurado facultativo? Se o benefício por incapacidade é pelo incapacitado para o trabalho e o facultativo não trabalha. Como é que vai comprovar? Então, quer dizer, são distorções que me parece que veio ao sistema e não foram corrigidas a tempo. As últimas reformas, gente, infraconstitucionais, estão trazendo essas mudanças. Se vocês observarem na pensão por morte, nos benefícios por incapacidade, houveram bastante mudanças nos últimos anos. E eu arriscaria aqui, nessa atividade, que meu papel é provocá-los de desafios para o futuro, dizer para vocês que talvez um desafio para o futuro, para o advogado previdenciarista, é pensar um pouco mais no direito do trabalho. Estudar um pouco mais o direito do trabalho e tentar usar um pouco mais o direito do trabalho como uma ferramenta para melhorar as ações previdenciárias. Seja com PPP, seja com a questão da incapacidade, seja com qualquer outro tipo de prova. Alexandre? Oi. Isso é um assunto que também é um assunto me fascina muito isso. É verdade. Até porque eu sei que te fascina. O escritório que eu trabalho também faz direito do trabalho muito forte. E tem uma questão que eu acho que é transcendental aqui, Quando a gente tem uma sentença trabalhista, ela só se manifesta sobre os últimos 5 anos da relação de trabalho. Só que eu tenho, por exemplo, prova de insalubridade, prova de hora extra, prova de uma série de situações que não vão gerar repercussão econômica no processo trabalhista. Mas que se a prova está produzida, se a prova está feita e fosse produzida, porque às vezes os juízes se negam a fazer porque o período está prescrito, te geraria um efeito previdenciário. Tu imagina tu poder alterar toda a base de salários de contribuição no sujeito de julho de 94 até hoje. Se tu tem um único vínculo de 25 anos, tu teria como fazer uma equiparação salarial. Desde o início o cara foi errado, mas só os últimos 5 anos gera impacto econômico no processo do trabalho. Bom, mas no processo previdenciário isso gera impacto em 25 anos. Toda a vida dele tem impacto aqui. Então ele sobe de 2 para 4 mil, não é nos últimos 5 anos, ele sobe de 2 para 4 mil na vida inteira. Márcio, o benefício sobe de 2 para 4 mil. Nesse caso, não daria para se... Aqui nós estamos fugindo do tema, cara? Não, porque... Não. Só se pela fugir. Eu vou fugir. Ah, bom. Fala por ti. Não caberia... Isso a gente já tá seria ou não um caso... Eu não sei se o juiz receberia, mas uma ação declaratória sem efeito financeiro nenhum, que talvez tenha desdobramento previdenciário depois na Justiça Federal. Eu não sei se tu viu eu não isso sei lá. Se tu vai conseguir sensibilizar um juiz para isso, Pois é. Vou mover toda a máquina judicial do processo trabalhista para não ter nenhum efeito. A princípio, para mim, faz sentido fazer isso, No momento em que isso vai ter um desdobramento previdenciário fantástico.
O que a gente faz hoje, nesses casos, desculpa, Fernando, o que a gente faz hoje, nesses casos, é fazer toda essa prova no processo previdenciário. Dá para fazer. Não, e porque isso vai envolver o juiz vai pensar na questão do interesse processual, né? Tu vai ter que justificar o interesse processual daquela relação empregado-empregador ali. E aí o juiz do trabalho vai mandar fazer exatamente a prova direta no processo previdenciário. Mas o reflexo daquela relação, né? O reflexo imediato daquela relação é a previdência. Mas hora extra não tem como fazer no Instituto Federal. Esse é o problema. Não vai ter. Mas o período especial, ok. Mas e essa prova vai ser difícil. Que vai ter reflexo direto no PBC, né? Quantos fazem ação judicial de insalubridade pedindo a expedição ou pedindo a emissão do PPP no final? Ninguém faz isso na Justiça do Trabalho. É muito raro. E isso seria uma consequência natural, uma obrigação de fazer. E lá no escritório tem processos disso, me surpreendi até com isso, que tem lá PPPs com 20 anos de vínculo. Mesmo que só 5 anos tenham sido reconhecidos para efeitos financeiros. Tu estás trazendo um outro exemplo de uma boa advocacia focada no previdenciário trabalhista. Tem que fazer, exatamente. Só que assim, foi um acaso. Porque eles não estavam preocupados necessariamente com o previdenciário, mas foi uma questão que eles pediram. Agora a gente já faz, a gente orienta, façam sempre o pedido de expedição de PPP de todo o período. De todo o período. E aí, Alexandre, falando um pouquinho também da minha experiência com acidente de trabalho, é uma questão de as demandas de reparação de dano na Justiça do Trabalho e a repercussão no campo previdenciário se tornou um ponto ainda de mais contato a partir da emenda 45, né? Porque o acidente de trabalho era todo na Justiça Estadual e passou para a Justiça do Trabalho a partir de 2004, né? Então aqui tem uma relação muito forte de previdência e trabalhista. E só um detalhe processual que eu gostaria de falar para os colegas, já que nas demais áreas eu não quero nem me meter porque vocês dominam amplamente os temas. Tem que lembrar que o novo CPC tem um artigo sobre prova emprestada, que é novidade, porque nunca teve esse artigo, que é o 372, que a partir de agora então é considerada lícita a prova vinda de um outro processo. Então, do processo trabalhista, que nem essa que o Márcio está refletindo, que daqui a pouco não teria repercussão direta no campo do trabalho, mas poderia ser usado lá para o campo previdenciário para uma aposentadoria especial. Então, poderia se fazer essa transfusão, digamos assim, essa transição de processos a partir do artigo 372. Sim, imagina o laudo prontinho. Um laudo de insalubridade, mas a empresa emite um PPP sem agente nocivo, porque é absolutamente normal eles fazerem isso. Tu pega aquele laudo hoje como prova emprestada. E desculpa, Alexandre, uma questão também que aí junta com o Fernando, junta com o que tu falou, a questão das indenizatórias, né, trabalhistas em razão de acidente de trabalho. Sim. Né? Eu não consigo compreender por que é que tem que ser feito um laudo na Justiça do Trabalho para ver nexo quando o INSS já deu nexo. O único, na minha visão pelo menos, o único órgão competente pela lei a examinar o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho é o INSS, porque o conceito de acidente de trabalho está na lei previdenciária. Uma vez constatado o nexo, tanto que se abre a possibilidade, né, Alexandre, do empregador chegar no processo administrativo e impugnar o nexo técnico. Sim, com efeito suspensivo. Quer dizer, o empregador pode entrar, inclusive, como interessado na ação judicial em que se discute isso com o INSS. Uma vez definido isso no plano da Justiça Estadual ou no plano do INSS, por que raios o juiz do trabalho tem que se imiscuir nessa tarefa? Não, e outra coisa, não teria que fazer. Márcio, a discussão é boa. A discussão é boa. Me parece que há elementos no sentido contrário também. Mas eu pensei agora no caso do nexo técnico-epidemiológico, quando tu tem uma presunção do nexo causal na doença profissional e a empresa vai ser intimada para reverter, não é? Vou falar em seguida disso. Vai falar? Vou falar do tempo. Não, mas é o que eu estou falando agora também. Então eu estou falando com o Márcio aqui agora. Desculpa, Alexandre. E aí, ô, Alexandre, é A e B, né? Você não está contigo. Não, mas então aí a empresa ela teve a oportunidade de falar a empresa teve a oportunidade de falar, Márcio, olha para mim agora que eu estou falando contigo. A empresa teve a oportunidade de falar na via administrativa, aí não conseguiu desvincular o acidente de trabalho e vai tentar de novo no Justiça do Trabalho. Uma boa dúvida mesmo. Não tinha pensado bem sobre São isso. situações que ocorrem. Aliás, gente, a pós vai contemplar uma disciplina exatamente sobre esses assuntos, né, com o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, que é juiz do trabalho em Santa Catarina, e a disciplina vai se chamar Interfaces entre o Direito do Trabalho e Previdenciário. Justamente para trabalhar essas nuances. Grande assunto, grande tema. Esse, na minha opinião, é um tema atual no sentido de que
chegou o momento de a gente pensar um pouco mais, pelo menos enquanto previdenciarista, pensarmos um pouco mais, né, no direito do trabalho. Uma outra situação que eu trago de exemplo, né? A Aline está aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Especialista na reabilitação. E a reabilitação hoje se tornou uma grande ferramenta. Uma das formas de você fugir de uma DCB curta é aplicar a reabilitação profissional. Porque se você reconhece uma incapacidade parcial, pede a condenação do INSS na reabilitação, enquanto o cidadão estiver fazendo o curso no SENAC de 3 anos, ele vai seguir recebendo benefício. Então, uma das formas de fugir da alta programada judicial é aplicar o que, na verdade, já está no processo, porque nós estávamos, na verdade, encostando sem reabilitação pessoas com incapacidade parcial. Às vezes até aposentava, porque tem súmula, né, da própria AGU, né, enunciado da própria AGU, que diz que se as condições pessoais autorizarem, mesmo parcial, pode reconhecer a aposentadoria por invalidez. Então, hoje, hoje mudou o nome da nossa ação. Ela passa a ser ação para fins de reabilitação profissional acumulada com pedido de auxílio-doença. Porque a partir do momento que eu condeno o INSS na reabilitação, eu automaticamente estou condenando no auxílio-doença. Porque o processo de reabilitação é sempre acompanhado do auxílio-doença. Né? Lógico, desde que constatada, obviamente, a incapacidade. Né? Então, a reabilitação é, sim, um desafio que nós todos temos de começar a provocar nos processos e de trazer para os tribunais, porque, com certeza, eu vislumbro, não muito longe ali, algo que vai se tornar muito comum para quem trabalha com os benefícios por incapacidade. Depois, gente, eu trago um dado do acidente de trabalho. Minha ideia era falar um pouquinho dessa relação entre o trabalho e a previdência e terminar falando um pouquinho do acidente de trabalho. E também me parece algo ainda muito pouco explorado pelos advogados. Né? Eu fui pegar no Anuário Estatístico da Previdência Social de 2015, os dados de 2014, e constatei que em 2014 ocorreu no país 704,1 mil acidentes de trabalho. Quase 1 milhão de acidentes de trabalho. Né? Sendo que isso é o que foi reconhecido pela Previdência. Pensem bem. Aquela construção civil lá em Carazinho, aquela casa que o cidadão está construindo sem capacete, que ele machuca a cabeça e vai para casa, aquela não está aqui, né? Então, são inúmeros acidentes de trabalho e os estatísticos falam que esse número dobra, se não triplica, aquilo que não chega, não é formalizado via CAT ou nexo técnico, né? Mas os dados oficiais falam, então, em quase 1 milhão de acidentes de trabalho. Aí eu pergunto, quantos processos de auxílio-doença acidentários os senhores têm no escritório? É muitos? São muitos? Sei que o Rubinho trabalha especializado aí na área. Acho que fica tudo com o Fernando, então. Né? Por isso é que está bem dividido. Passa para o Fernando. Então vejam que a gente explora muito pouco a questão do acidente de trabalho e que corporifica a gente justamente essa relação entre trabalho e previdência. Se vocês olharem as estatísticas dos benefícios por incapacidade, Ranine, se tu entrares lá no Anuário Estatístico e olhar as concessões e os indeferimentos, tu vai verificar que para empregado 80% dos benefícios solicitados são concedidos. Para autônomo, 20%. Pela dificuldade do trabalho. Justamente o que a gente falava, né? Justamente o que a gente falava. Então, esses dados que vão mostrando como devemos pensar nessas duas áreas. Facultativo é 0, quase. Facultativo é quase 0. É muito difícil. O Manual de Perícias Médicas fala que o perito deve levar em consideração a última atividade, né, que está lá no CNIS como filiação. Mas é muito difícil porque há um preconceito mesmo, há uma dificuldade, né? Pessoal, outra coisa, cresce com força a advocacia empresarial previdenciária. Porque com as mudanças no acidente de trabalho, as empresas estão tendo que se adequar, porque hoje existe, por exemplo, as ações regressivas, né? Hoje existe uma série de consequências na tributação das empresas por não cuidarem do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, questão envolvendo a não utilização correta de EPI, né? Falha na orientação do trabalhador, falta de conhecimento sobre segurança do trabalho e sobre manipulação dos equipamentos, atitudes imprudentes pelos próprios trabalhadores, onde a empresa acaba sendo condenada, muitas vezes, salvo hipóteses raras, né, a empresa acaba tendo responsabilidade, muitas vezes, mesmo que o trabalhador esteja alcoolizado.
né, porque não vislumbrou essa condição quando ele chegou ao trabalho pela manhã. Negligências, né, falta de cumprimento de leis trabalhistas, negligência com relação ao direito dos trabalhadores. Então, o que a gente nota, gente, é que hoje, o Rubim comentou muito bem na exposição dele, né, o artigo 21A da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, ela fala do NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, onde o INSS enquadra como acidente de trabalho independente da CAT, né, com uma presunção que consta no decreto da Previdência, o decreto 3.048 de 99. Então, lá existe uma presunção de doenças com atividade econômica e, havendo esse enquadramento, vai ser reconhecido como um benefício acidentário. É o KNAI, né? A relação do KNAI com o KNAI, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Esse cadastro é baseado em estatísticas, né, do que é mais do CID com relação à atividade econômica dos últimos anos, né? E ele permite que o perito reconheça um número muito maior de acidentes de trabalho do que era no tempo apenas da CAT, onde o ônus da prova estava apenas com o empregado. Bom, gente, reconhece o acidente de trabalho, tem o risco da ação regressiva, que hoje derruba a empresa, né? E tem também o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que é um multiplicador que é apurado todo ano, e esse multiplicador incide sob a contribuição social para o RAT, né? Então, quanto mais a empresa acidenta, mais tributo ela paga sobre a folha de salários. Quanto menos ela acidenta, quanto mais ela comprova investimento em segurança do trabalho, ela pode ter uma redução de até 50%. Então, existe hoje um mercado também, me parece um importante desafio, né, que é advogar para essas empresas no intuito de trabalhar com a formação do PCMSO, com a formação da LTCAT, trabalhando o mapeamento dos riscos, orientando a empresa quanto às questões jurídicas, envolvendo o meio ambiente de trabalho para ver uma redução nesses acidentes. E essa demanda ela deve crescer, né? Essa demanda de trabalho que tu te referes, e com muita propriedade, porque estava conversando com o Anderson esses dias, né? Está aumentando o número de deferimento de benefícios pelo INSS com caráter acidentário, porque ele tem a regressiva daí, né? Claro. Então, se ele está na dúvida entre ser ou não ser acidentário, dá o acidentário, porque ele entra com a regressiva. Inclusive, eles estão revisando os benefícios. Não é raro, né, o cliente chegar com a cartinha de reversão. Para o segurado, isso pode ser muito bom, porque uma doença qualquer, se for considerada do trabalho, gera o auxílio-acidente, né? Sim. Gera o auxílio-acidente, porque daí tu tem um acidente de trabalho. Aí depois tem a questão da garantia, tem recolhimento de fundo de garantia, tem todas aquelas situações que ele acaba sendo beneficiado. E na reforma trabalhista... Estabilidade 1 ano. Também. Na reforma trabalhista, a RMI da aposentadoria acidentária... Vai ser 100%. Ela é 100% e da comum é 70%. É isso aí, tem mais essa vantagem. Então o acidentário vai ter uma diferença de renda mensal inicial a partir da reforma previdenciária. Sim. Que não vai passar. Não passarão, né? Não passarão. Mas me parece que mais importante, pulando da empresa para o segurado de novo, já encaminhando aqui para o encerramento, gente, o mais importante de tudo não é nem as diferenças que de fato existem, né? Mas é o manuseio do processo, no caso do benefício por incapacidade. É muito mais fácil a concessão de um benefício por incapacidade quando existe a empresa envolvida, né? Quando existe a empresa envolvida, a postura do perito é outra, a postura do magistrado é outra, existe uma triangulação e uma relação completamente diferente naqueles casos em que um autônomo em período de graça vai postular o benefício, ou que o facultativo vai postular o benefício, né? E o que vai nos trazer também reflexões, né, sobre o facultativo. Porque se os colegas forem observar, o que é o facultativo? O facultativo ele é oriundo de uma categoria de segurado que existia na lei antiga, na LOPS, que se chamava contribuinte em dobro. O contribuinte em dobro, ele tinha esse nome porque quando ele era desempregado, quando ele perdia o emprego dele, ele tinha a possibilidade de seguir pagando a previdência para não perder a qualidade de segurado. E ele pagava a sua contribuição e a do empregador. Por isso que era em dobro. Era uma forma, dentro de um viés de pleno emprego, logicamente, que ele pudesse, num tempo mais curto possível, seguir pagando para automaticamente assumir uma outra vaga de trabalho e voltar a ter essa condição previdenciária normal.
Vem a Lei 8.213 e cria o segurado facultativo, que para alguns é para a dona de casa. Não me parece ser esse o objetivo principal, porque, como nós vimos antes, né, a ideia do seguro social é o seguro do trabalhador. O facultativo não deixa de ser uma espécie de contribuinte em dobro. Podem ver que, quando eu saio da empresa, que eu tinha descontado no meu contra-cheque 9%, que era a alíquota, né, para a Previdência Social, e eu passo a pagar no facultativo, vai para 20%. É em dobro, eu estou pagando os 9% que descontavam de mim, mais a do empregador. Não é do percentual do empregador, mas a ideia é que eu tenha esse incremento para 20%, por quê? É um autopatrocínio, para quem conhece a Previdência Privada. Segue se patrocinando por um tempo até arrumar um novo emprego. Ficou meio bagunçado, porque hoje o facultativo, muitas vezes a pessoa, né? Eu até fiz esse slide para mostrar isso, né? Às vezes o facultativo é uma pessoa que tem renda, tem alguém que lhe sustente, né? Não precisa trabalhar e paga como um seguro qualquer. Mas aí quebra a perna. Jogando futebol no final de semana, ou bate o carro e vai pedir o benefício. É dificílimo. Nunca trabalhou? Como é que nós, enquanto peritos, avaliaríamos isso? Enquanto médicos, concederíamos ou não esse benefício? É difícil avaliar num sistema que é todo calcado na questão médica, né? Então, talvez demande algumas mudanças legislativas. De repente, o facultativo só se aposenta por tempo de contribuição. É melhor do que criar uma expectativa securitária e quando ele vai pedir o benefício, ele não leva nunca. Fica horrível. Não, e aí ele cai na armadilha de pagar 11% e não ter aposentadoria por tempo, ele não tem nada. Exatamente, tem mais isso. É mal Fica sem nada, orientado, né? Ele fica sem nada. Então, gente, eu os deixo com essa provocação. Essa é a minha contribuição para hoje aqui, então. Que os colegas procurem buscar mais, né, o direito do trabalho, né, essas relações com o direito previdenciário. Lembrem sempre de levar o direito do trabalho para as petições iniciais, né, conhecer mais, enfim, né, eu acho que é fundamental. E pensem com carinho. Pense com carinho numa coisa que eu venho pensando há algum tempo, né? Que talvez o juiz competente para julgar a matéria previdenciária seja o juiz do trabalho. Até porque muitos dos que estão julgando hoje não estão fazendo com carinho a sua atividade. Né? E a gente está tendo problema para os segurados. E eu tenho certeza que o juiz do trabalho julgaria a matéria com todo afinco e com toda a preocupação com a busca da tão propalada verdade real. É isso, eu vou passar para o